Olá, olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a essa que, além de um vídeo, é também uma aula, onde eu vou mostrar para você explicar o maior checklist do mundo de ações e tarefas que uma secretária pode fazer em odontologia. E através desse checklist, que é composto de 90 ações, você vai ter total domínio e total forma de conseguir orientar e também de cobrar da forma ideal a sua secretária para que ela tenha o melhor desempenho possível dentro do seu consultório. E é óbvio que talvez você possa pensar assim, nossa, Éder, mas 90 ações não é muita coisa, não? E, bom, sim e não, porque a gente cumpriu com essas 90 todas as funções necessárias de uma secretária altamente eficaz, uma secretária, assim, bem top, que saiba gerar os resultados necessários dentro de um consultório odontológico. Por outro lado, não são 90 ações que precisam ser feitas diariamente, como se eu chegasse de manhã e tivesse que fazer 90 ações todos os dias. Não. Você vai perceber que algumas ações, sim, são necessárias de ser feita todos os dias, é ideal e é obrigatório para algumas delas, mas existem ações que você vai fazer só uma vez por semana, outras ações uma vez por mês, outras ações a cada 3 meses, ou mesmo a cada 6 meses ou em períodos específicos. Então, com esse checklist de 90 ações, eu vou explicar todos eles detalhadamente, você vai conseguir acompanhar e usar esse checklist também para fazer no seu consultório um ótimo exemplo de como gerir adequadamente e conseguir conquistar não só uma clientela muito mais satisfeita, mas novos clientes de uma forma muito mais simples, muito mais gostosa, sem estresse, sem problema nenhum. Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Éder Carneiro, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia, implantes, fiz mestrado em implantes, atuante clinicamente, fiquei um tempo, eu tenho 17 anos de odontologia, tive um tempo no exterior, onde eu trabalhei nos Estados Unidos com consultoria em odontologia, fiz várias coisas, cursos também, e hoje estou no Brasil atuando clinicamente e também atuando como gestor, professor e mentor. Eu tenho uma mentoria chamada Eagle, ministro vários cursos sobre gestão, sobre marketing, há basicamente 12 anos, com resultados muito interessantes. Bom, os temas que nós vamos abordar nessa aula, nesse vídeo de agora, são as 90 ações práticas que toda secretária deveria fazer, qual a importância dessas ações para o seu consultório e como treinar a sua secretária para que ela alcance esses objetivos. As áreas de ação que eu vou falar aqui para você foram divididas em 8 áreas, que você consegue acompanhar tudo aqui comigo na projeção, que são áreas de recepção, pré-atendimento, captação e conversão de novos pacientes, WhatsApp, eu deixei separado o WhatsApp pela importância dele, vendas, que é uma área muito importante de ser desenvolvida na secretária, negociação e documentação para sua organização, proteção, gerenciamento interno, que é a organização mesmo do consultório, e, por fim, outras ações de importância diferencial que podem te ajudar muito e te dar boas ideias de aumento de novos pacientes e também de faturamento, com certeza. Bom, de onde vieram essas 90 ações? Durante os meus 17 anos atuando clinicamente, sendo gestor de clínica com centro cirúrgico, com 6 consultórios rolando o tempo todo, eu tinha uma rotina de atendimento de 42 pacientes quase todos os dias, 42 pacientes rodando. E tudo isso sempre rodou de forma muito organizada, muito certinha, sem correria, sem documentação perdida, sem nenhum tipo de problema relacionado ao funcionamento interno ou problema interno entre os próprios funcionários, dentistas e secretárias que estiveram comigo durante esse período. Só que isso, obviamente, não foi por acaso, mas eu, conhecendo outras pessoas, conhecendo outros colegas do mestrado, colegas da especialização e até amigos mesmo de faculdade, pessoas que a gente conhece ao longo da vida, eu percebi que sim, as pessoas não sabem gerenciar da forma correta, ou delegar da forma correta, ou nem mesmo às vezes o que cobrar das próprias secretárias. E os principais problemas que eu encontrei ao longo desses 17 anos de atuação na odontologia estão listados aí para você, que é falta de clareza nos objetivos do consultório. As pessoas estão trabalhando com você, a secretária está lá com você, mas ela não está clara sobre qual é o papel, a importância, o que se espera dela, qual a relevância dela. Isso torna as atividades para ela muito mais difíceis de serem implementadas. A falta de conhecimento na condução
do paciente, ou seja, o paciente ele precisa ser conduzido, ele não está ali por um acaso, ele sabe que ele tem algum problema, às vezes ele não sabe qual problema sequer ele tem, ele não sabe sequer explicar direito o que você pode ajudá-lo, e o nosso papel é conduzir o paciente à melhor solução possível. Eu gosto muito desse termo, conduzir o paciente. Então, essa falta desse conhecimento pode ser muito prejudicial e ser uma das principais causas de não fechamento de orçamentos bons e de não recebimento de indicações ou mesmo de não atrair novos clientes. A falta também de conhecimento de proteção jurídica do consultório é muito importante, que os seus prontuários sejam adequadamente protegidos, completos, com assinaturas, porque sim, tudo aquilo que você faz no seu consultório com o seu cliente te expõe juridicamente e a forma como você tem de se proteger é com a parte documental e geralmente quem organiza a parte documental é a sua secretária. Aliás, ela tem um papel fundamental nisso, que é uma das coisas, um dos tópicos que eu vou colocar aqui para você. Também a inabilidade com gestão de horários. Às vezes elas não entendem ou não sabem fazer um manejo da agenda adequadamente, elas não entendem ou não sabem que alguns procedimentos demandam mais tempo ou podem demandar mais tempo em situações que não só são dependentes do profissional em si, mas até mesmo da condição do paciente que vai ser submetido a um dado tratamento. Às vezes ele precisa de mais tempo, alguma coisa nesse sentido. E essa inabilidade custa muito caro, porque ela não só pode fazer a sua agenda ficar muito cheia e bloqueada, assim, exprimida, como pode fazer ela ficar vazia ou ficar com buracos dentro dela, né? Também a falta de referências sobre o correto a ser feito. Bom, eu não sei você, mas é muito provável, as secretárias que eu sempre tive, que eu sempre gerenciei, nenhuma delas veio pronto para mim não. Por mais que eu tive sim uma ou duas que já tinha trabalhado em outro consultório, mas isso não as habilita naturalmente a ter habilidade ou referência do correto a ser feito. Ao contrário, eu já peguei funcionárias que tiveram contato com outros colegas e elas tinham vícios muito ruins de serem tirados, alguns que até me deram bastante trabalho, que se eu tivesse pegado do zero uma para ensinar, teria sido muito mais fácil. Então, essa falta de referência, ela custa um preço caro para você. Porque se a pessoa que está trabalhando para você não tem uma boa referência de como manejar um documento, de como lidar com o paciente, como recebê-lo, como cobrar, ela acaba com certeza pisando na bola ou deixando a gente a desejar em algum momento na nossa jornada ou na própria jornada do paciente. Também a falta de objetivos claros nas tarefas do dia a dia dela. Ou seja, por que é tão importante que o nosso prontuário esteja correto? Por que é tão importante que o paciente não atrase? Por que é tão importante eu me preocupar com a parte financeira, contratual, com a agenda, se o paciente tem dúvidas, se o paciente está preparado emocionalmente ou bem fisicamente naquele dia para receber o atendimento? Por que é tão importante que o atendimento e a recepção daquele paciente na primeira consulta dele seja um atendimento muito agradável, que gere percepção de valor? Qual é a importância que eu tenho de dar um bom pós-atendimento para o meu paciente, de ser rápido, de ser pontual, de ser específico e de resolver os problemas quando ele traz alguma demanda, ele ou ela traz alguma demanda. E a falta desses objetivos claros, com certeza, faz com que essas pessoas não saibam lidar com essas situações quando elas ocorrem. E também distração e desmotivação. É tão comum nos consultórios você ver funcionária distraída no celular, ou às vezes nem é distraída no celular, ela está aqui presente, mas ela não está percebendo que o paciente que está sentado ali na frente dela está altamente incomodado, seja porque ele está com um problema dele, ou seja porque está atrasado, ou seja por outra razão, que aquela inabilidade de percepção da necessidade do paciente faz com que esse paciente fique com um nível de satisfação baixo ou mesmo ainda não seja um bom indicador no futuro para novos clientes. Essa distração custa muito caro também. A distração de esquecer de remarcar um paciente, a distração de esquecer de cobrar alguma coisa, um protético, ou mesmo comprar um material necessário, tudo isso pode criar um custo variável. A gente chama isso, na verdade, de gasto, né? Porque ele é uma perda de dinheiro
muito forte, muito poderosa no consultório que consome a lucratividade dele. E a desmotivação, né? Às vezes a funcionária está lá com aquela carinha xoxa, né? Os ombrinhos caídos. O que está acontecendo? Por que ela não está feliz? Por que ela não está entusiasmada e passando aquele entusiasmo para os novos pacientes, contagiando eles de forma positiva, mostrando que aquele consultório é o lugar certo e que aquele é o momento certo para o paciente ter um ótimo tratamento. E por último, a falta de um treinamento guiado e bom e bem orientado. A falta de treinamento é realmente uma das principais causas de todos esses problemas. Você, por exemplo, para se tornar dentista, você passou por um treinamento. Você fez uma faculdade inteira, vários anos ali, para exercer a sua especialidade ou a sua área de atuação. Você treinou, você leu livros, você leu diversos autores, você discutiu com colegas, você aprendeu aquilo através de muito treinamento. E de repente, com toda essa especialidade, com todo esse esforço de conhecimento, investimento em materiais, em cursos, investimentos em livros, investimentos de tempo, estudando e se preparando para dar um bom atendimento, a sua secretária, que é ali o seu braço direito, que na verdade é o teu cartão de visita, né? A primeira pessoa a entrar em contato com seu paciente, já parou para pensar que a sua secretária entra em contato com seu paciente primeiro que você? Ela não tem um treinamento guiado, bem orientado para saber receber esse paciente. Então esses são os grandes problemas que eu encontrei ao longo desses 17 anos trabalhando com gestão e trabalhando organizando consultórios. E os resultados esperados com esse checklist, com essa aula que você está vendo aqui agora? Os resultados que eu espero para você é que você saia daqui com maior atratividade de pacientes, que você conquiste mais pacientes. E aí eu quero te perguntar, pensa como que seria importante, como que seria a sua vida hoje, profissionalmente, se você tivesse esse tipo de resultado, se ele fosse uma realidade dentro do seu consultório. Pode ser que alguns deles você já tenha, pode ser que outros você ache até mesmo que é impossível, mas aqui você vai ver que com as tarefas certas, com as metas, com a clareza que eu vou trazer para você, você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Quando a gente realmente não tem um passo a passo, quando a gente não tem o treinamento, quando a gente não tem o conhecimento, talvez fique distante, talvez fique longe demais encontrar uma solução, mas quando a gente vê que aquilo ali sim é estruturado em termos de conhecimento, você começa a ver que aquilo também é possível para você. Então imagina como que seria para você hoje se você tivesse maior atratividade de paciente, o quanto que isso seria importante, o quanto que isso representaria no seu aspecto financeiro ou na sua qualidade de vida ou mesmo na sua autopercepção em relação à profissão, aquela que você tem, como que você se vê dentro dessa profissão. E também como que seria se você tivesse um consultório organizado, com agenda fluida, onde os pacientes não se ficam atravancados ali, ou que não ficam com grandes gaps, ou que não tem ausência de pacientes também. Seria interessante, né? E como que seria também se você tivesse um forte, um grandioso aumento na sua percepção de valor em relação ao paciente, na verdade, de como o paciente percebe você. Porque se você deixar para que essa percepção seja apenas fruto do seu esforço, do seu trabalho, do seu poder de comunicação e da sua habilidade clínica, eu posso dizer que você vai carregar muito peso sozinho. Você vai ter muito mais resultado e vai ter muito mais facilidade em alcançar a percepção de valor quando, por exemplo, a sua secretária se torna um grande aliado seu nesses objetivos. E também como que seria se você tivesse uma grande, mas uma assim, gigante facilidade na aprovação dos planejamentos. Seria bom, né? Pois bem, muitas vezes a gente acha que o planejamento, o paciente não faz o planejamento por causa de preço. Mas olha, eu vou te falar, isso é menos de 5% da situação. A grande verdade é que os pacientes muitas vezes usam o preço como desculpa ou que não tem tempo como desculpa, mas o que acontece é que eles não foram suficientemente estimulados ou não gosto da palavra convencidos, mas eles não visualizaram que eles são os grandes beneficiários, que ele como paciente é o grande beneficiário daquele seu planejamento. E tudo isso não foi porque você foi incapaz de mostrar, muitas vezes. Tudo isso pode ser que começou lá na recepção, começou na forma que ele interagiu com a sua secretária no WhatsApp pela primeira vez ou na rede social, ou como que foi a recepção dele presencialmente, se ele foi bem atendido, se ele não foi bem atendido, ou se ele foi comumente só atendido. Tudo isso tem um impacto enorme no poder de decisão, no que estimula e motiva um paciente a fechar um tratamento. E como que seria também
se você tivesse um aumento muito grande nas vendas de novos serviços. Seria legal isso, não seria? Pois é, uma secretária bem treinada, ela é capaz de gerar vendas por você na recepção para pacientes que já estão em tratamentos em outras áreas. Eu mesmo vivi várias vezes, eu já cheguei a fechar reabilitações orais, onde eu mesmo não tive esforço de venda nenhum, mas simplesmente a minha secretária, com uma boa conversa, estimulou o suficiente uma paciente a fazer uma reabilitação ao invés de fazer apenas 3 dentes de porcelana. Então a gente pula de 3 dentes para uma reabilitação completa que com certeza deu uma lucratividade muito maior com apenas uma boa conversa. Obviamente essa conversa não foi casual, obviamente não foi sorte, mas foi uma secretária com uma percepção treinada diante de uma paciente que já mostrou abertura para sim um tratamento mais completo, e tudo isso facilitou bastante o meu ganho e a minha capacidade de vendas. E como que seria também se você tivesse previsibilidade no seu controle financeiro? Você sabia que a sua secretária pode, através de alguns relatórios extremamente simples que demoram mais ou menos 30, 40 segundos para serem feitos, conseguir, em esses 30, 40 segundos, te entregar uma projeção de quanto você tem de receita a receber ou quanto você tem de contas também, ou seja, até mesmo tirar uma diferença disso para os próximos 6 meses, 8, 9, 10 meses. Pois é, seria interessante, né? Eu gosto disso, chama-se segurança financeira futura, previsibilidade financeira futura. E tudo isso não precisa ser você a fazer, muito pelo contrário, eu acho que você tem que focar no seu paciente, mas você tem que saber delegar bem. E para saber delegar bem, a gente precisa ter as ações que a secretária faz. É óbvio que a sua secretária não vai fazer assim e vai criar um relatório. Tem que ter uma rotina, uma ação, tem que ter um passo a passo para ela seguir, e é isso que a gente está trabalhando aqui com você. E como que seria também se você tivesse uma forte redução do estresse e também dos conflitos internos com a sua secretária, ou mesmo com a sua equipe, ou mesmo com os seus pacientes. Porque realmente o estresse, o cansaço mental, ele vem muito dessa falta de lubrificação, dessa falta de coerência, dessa falta de time trabalhando juntos, sabendo o que fazer, o passo a passo, o que esperar, o que vem pela frente. E aí quando isso não acontece, quando não existe essa fluidez dentro de um modelo, é muito comum que essa secretária precise interromper você durante um atendimento, ou precise da sua atenção, ou precisa que você fale no telefone, ou precisa que você pare o que você está fazendo para ir mexer com outra coisa, para socorrer alguma outra situação. E essas atitudes de parar, de ser interrompido, de ter que pensar, de ter que decidir, tudo isso gera um cansaço mental. Esse é o estresse que gera dentro da odontologia, quando você tem muita coisa e ela não está azeitada, ela não está organizada, porque aí a gente começa a responder às demandas que chegam e não a ter uma fluidez daquele trabalho, de forma que eu não precise parar o meu atendimento para ter que dar uma resposta para alguém, para ter que resolver um problema, para ter que correr atrás do material, para ter que correr atrás de protético. Tudo isso é bem mais interessante, não é? E por fim, como que seria seu consultório hoje se você tivesse um encantamento dos seus pacientes novos e antigos? Seria interessante? Você acha que isso é possível? Eu vou te dizer que é plenamente possível. É uma das coisas que eu trabalho há mais de 10 anos, ensinando dentistas, secretárias a conseguirem alcançar esse tipo de objetivo. E é óbvio que ele não acontece do dia para a noite, é claro que ele não acontece em passe de mágica, mas ele acontece de forma gradual ao longo do tempo, desde que você tenha um mapa, tenha um guia e saiba o que você tem que fazer e como fazer. Objetivos que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então eu separei em 8 áreas de atuação. Você vê aí a área macro, nesse caso recepção do paciente, é por onde eu vou começar. E a primeira ação específica é a recepção inicial encantadora. O que é isso? É a forma como a tua secretária olha pela primeira vez e a palavra, o jeito que ela cumprimenta o seu paciente pela primeira vez. Acredite, a sua secretária com um simples olhar, bem treinado e com palavras corretas, com formas corretas de abordar o seu paciente, ela já gera naquele paciente uma ótima percepção de recepção. Provavelmente já aconteceu com você, de chegar num lugar e de cara já se sentir bem
ou chegar em algum lugar e de cara olhar e ver a pessoa com cara fechada, despreparada para você, como se você estivesse até incomodando aquela pessoa lá. Isso já gera uma sensação ruim. Então isso precisa ser resolvido. A nossa segunda ação é o conhecimento prévio do paciente agendado. Sua secretária precisa saber quem é aquele paciente, de onde ele veio, qual o nome dele, afinal de contas ele está agendado ali, ele não apareceu ali, ele não brotou ali do nada, ele vem de algum lugar. Então vamos buscar essa informação antes do paciente chegar, para que eu já saiba quem é o nome do meu paciente, tudo bem. E também apresentar a recepção. O consultório odontológico, a sua recepção, ela é um ambiente hostil para aquele seu paciente que está chegando pela primeira vez. Ele não é acostumado, você é acostumado, ela é acostumado, vocês vão lá todo dia, quase, praticamente. Então, para vocês, aquilo tudo é natural, mas para o paciente é tudo novo. Ele não sabe direito, às vezes, aonde sentar, ele não sabe onde fica o banheiro, ele não sabe se tem água, se não tem. Ele não sabe o que fazer, quanto tempo vai ficar na recepção. Então, tudo que você faz para ambientar esse paciente nesse primeiro momento é responsável por uma percepção muito boa desse paciente. Outra ação específica é a aplicação da pré-anamnese direcional, que é um documento que eu mesmo criei, disponibilizo para os meus alunos, que auxilia muito você conhecer previamente aquele paciente, você dentista, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Isso aqui dá uma visão muito grande, direciona toda a comunicação que você pode ter para o seu paciente. Se você, por exemplo, sabe que o seu paciente é visual, sinestésico, auditivo, você já tem uma percepção muito grande de como que você vai lidar com aquele paciente. Você sabe que ele é mais enérgico, você sabe que ele é mais de ouvir opiniões, se ele tem um forte poder de decisão, ele mesmo sabe o que ele quer. Tudo isso agiliza muito os seus processos e a forma como você comunica. Essa pré-anamnese aqui, que é feita pela sua secretária, inclusive, que ela te entrega prontinho, ela é um aliado muito poderoso para você conduzir o seu atendimento com excelência. A próxima ação na recepção é ter um cadastro organizado do paciente. Isso tanto te blinda judicialmente de muitas situações, como também evita que você pegue pacientes com um nome sujo e tenha que fazer parcelamento e não percebeu, ou que você tenha problemas de localização ou dados incorretos do seu paciente, ou seja, que você tenha acesso e condições de manejar bem, conduzir bem aquele paciente ali para frente. Checagem de CPF, coisa que é feita em menos de 30 segundos, é fundamental checar o CPF de todos os seus pacientes, primeiro para você validar com aquela pessoa mesmo, e até para você encontrar possíveis restrições, o que vai te poupar muito tempo, ou pode te poupar muito tempo e até mesmo te poupar muito dinheiro, evitando que você entre em fria. Também conferência dos dados corretos e completos de endereço, dados que são relevantes ao prontuário do paciente e que são fundamentais caso você precise entrar em contato ou precise, por algum motivo, encontrar esse paciente, não talvez durante o tratamento, mas sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos, em outro tempo. Também é uma ação específica da recepção do paciente mostrar-se disponível ao paciente. Isso é papel fundamental da secretária, que o paciente do lado de lá perceba, assim, ele tem a percepção de que ele pode chegar para aquela secretária e conversar com ela sobre problemas, sobre necessidades, sobre dúvidas, sobre qualquer assunto referente à prestação do serviço odontológico. Porque se o paciente fica meio com vergonha, acha que vai incomodar, alguma coisa nesse sentido, poxa, esse paciente não vai estar se sentindo tão bem, acredite. E se ele não está se sentindo tão bem, como é que ele vai gerar percepção de valor? Percepção de valor, ela está exatamente em um paciente ter a certeza de que ele está no ambiente certo. E para isso, essa abertura é muito importante. Como também é muito importante na recepção do paciente, que a sua secretária tenha uma condição de observar e analisar estados emocionais. E isso não precisa ser ação de detetive, de psicólogo. Não, a secretária está aqui na mesa dela, está aqui interagindo no WhatsApp com os pacientes, está interagindo no computador, está prestando atenção na documentação.
Mas ela está ligada aqui, ela está olhando pela visão periférica dela, se aquele paciente está inquieto, se ele está mexendo muito, se ele está procurando, se ele está respirando de uma forma correta, tudo isso pode dar sinais que aquele paciente está estressado ou que ele está nervoso com alguma situação. Então a gente pode, identificando essa situação, parar um pouquinho, conversar, oferecer uma água, ou mesmo se desculpar caso, por exemplo, você esteja atrasado, e acontece, infelizmente, a gente não consegue prever com tanta exatidão assim a fluidez de uma agenda, por mais que a gente seja organizado. Emergências acontecem com todo mundo, como situações imprevistas também. Mas saber manejar essa situação antes que ela se torne um problema maior é algo fundamental, como também na recepção do paciente, a checagem do histórico financeiro interno do seu paciente. Isso para pacientes em tratamentos, pacientes que estão voltando, pacientes que retornam. Vamos dar uma olhada como é que foi o histórico de pagamento? Esse paciente pagou direitinho? Ele paga à vista? Ele paga parcelado? Como que é a situação dele? Porque se eu já sei como que é essa checagem, eu já vou me prevenir ali na frente. Se, por exemplo, é um paciente que retornou, mas me deu muito trabalho para receber dele, às vezes ele não está me devendo, mas deu muito trabalho. Poxa, dessa vez que eu vou atender ele, será que eu vou me submeter a fazer um parcelamento longo para ele? Será que eu vou deixar esse paciente sem que ele passe um cartão de crédito ou alguma coisa assim, dar continuidade no tratamento dele? Pois é, são decisões fáceis de serem tomadas quando a gente tem essas informações. Como também é a checagem e entrega de exames. Imagina, você precisa receber o paciente para fazer um planejamento, para fazer um diagnóstico. O paciente deveria estar com o exame lá, mas o exame não chegou. O exame não foi disponibilizado online. Então, o que a gente faz? Poxa, tem que se precaver a isso. E quem tem que fazer isso não é você, dentista, é a sua secretária. Então, sempre está com esse script organizado para que nenhum paciente passe pelo desconforto de chegar até você e não saber se ele vai ter aquele tratamento finalizado ali, aquele planejamento finalizado ali, ou você perder literalmente o seu tempo e contar uma história para o paciente porque você não tem o exame dele lá, ou fazer o contrário, ainda ter que ligar em laboratório, buscar em algum lugar, fazendo com que aumente o seu estresse, tome o seu tempo, atrase ainda mais os outros casos. Veja como é importante, né, a gente ter essa fluidez. Veja como esse checklist de ações aqui pode realmente te ajudar quando você implementa ele. E como você está percebendo, alguns são de ações diárias, mas outros são específicos, outros são só para um tipo de paciente, um paciente cirúrgico, mas não precisa necessariamente um paciente ortodôntico que já tem aqueles exames. Então, tudo isso, ele é bem simples de ser aplicado, porque não é 90 todo dia. Elas só são adequadas às mais variadas situações que são situações cotidianas dentro dos nossos consultórios e das nossas clínicas. Como também ainda na recepção do paciente a checagem da entrega de peças laboratoriais, pelo mesmo problema anterior. É muito desconfortável, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você se você atuou com prótese no passado ou no presente, de você chegar e a prótese não está pronta, ou deveria estar, mas não está, ou atrasou, ou chegou, a prótese chegar depois que o paciente já está lá no consultório. Tudo isso é bem desconfortável, né? E também checagem e entrega de materiais específicos. Se você usa implantes, se você usa bioestimuladores, se você usa qualquer outra situação, botox, por exemplo, ou algum material que é feito sobre encomenda direta para um dado paciente que vem, a gente ter a checagem da entrega diária desse tipo de material que vai ser usado para o paciente. Como também ainda no campo da recepção do paciente, atuar pontualmente na resolução de pendências. Se tem alguma pendência, se tem algo que não foi resolvido, se está faltando documento, se está faltando algum comprovante ou algum exame, alguma situação específica de pendência em geral em relação àquele paciente, vamos parar e dar atenção para isso, para a gente não ter um buraco no nosso prontuário e a gente não ter um buraco no nosso planejamento, menos ainda um prejuízo financeiro por causa disso. E também informar o cirurgião dentista de situações especiais. A grande maioria das situações a gente consegue prever aqui, são 90 ações, mas vai ter ação que sim, ela acontece de forma incomum, pode acontecer. Então, quando sair dessas 90 que eu estou passando aqui, aí sim é hora de eu ir lá no momento certo, do jeito certo, não interrompendo o meu dentista a qualquer momento, para ir lá informar para ele qualquer situação
especial. E também separar toda a documentação necessária ao atendimento do paciente, do próximo paciente, porque olha o tanto que é desconfortável. Você tá lá de frente do paciente e você fala, tá, cadê a radiografia, cadê a tomografia, cadê tal situação, cadê tal documento, cadê tal exame, e aí tem que correr, ir lá buscar, tá em arquivo, não sabe onde tá, tem que buscar na internet. Tudo isso pode gerar uma perda ali de 8, 10 minutos por causa de uma falta de organização que poderia ter sido feita simplesmente com 1 minuto de atenção daquela secretária previamente, né? Bem importante isso. Levar, por fim, o paciente até a sala de atendimento. Eu vejo assim, com bastante satisfação, quando uma secretária, ela se dirige até o paciente e fala, vamos lá, Dona Maria, vamos lá, seu José, Dr. Éder vai te atender agora. E acompanha esse paciente até a sala. E não simplesmente fala, Maria, José, sala 2, sala 3, lá no final do corredor. Nossa, é tão estranho, né? Parece que eu estou mandando o meu filho que está lá fazer dever de casa, parece que eu estou mandando ele escovar os dentes e já tinha feito isso umas 5 vezes antes e ele não foi. Pois é, quando a gente vai lá e convida o paciente a encontro do doutor, a percepção de valor sobe. E olha que ação simples, né? Uma ação que não demora 15 segundos para ser realizada. E olha que eu estou considerando uma clínica grande para dar 15 segundos. Mas na maioria dos consultórios vai demorar 5 segundos. Eu simplesmente vou levantar, vou lá e convidar o meu paciente para entrar no consultório. Bom, segunda área da nossa atenção prioritária é a área de pré-atendimento. Que ação específica é a checagem da agenda diária. Ou seja, todo dia eu pegar a agenda do consultório e checar quem são os pacientes que vêm, quais são os procedimentos que vão ser feitos. Deixa eu olhar se eu estou com todos os materiais estéreis, se eu estou com toda a estrutura de atendimento, de recepção desses pacientes, se esse paciente tem alguma condição especial, se tem alguma checagem que eu preciso ser feito, como, por exemplo, prever atrasos de serviço protético, muito importante fazer isso, prever erro de pré-medicação. Poxa, o paciente vai operar, dependendo da área que você vai atuar, você precisa de protocolos de pré-medicação e o paciente não tomou o protocolo corretamente e aí ele chega lá e você fica naquela dúvida, faço ou não faço, como que eu conduzo isso? Às vezes você marcou lá 2 horas, 3 horas de procedimento e o paciente ou ele confundiu ou aconteceu alguma coisa. Também prevenção de faltas, né? Não sei você especificamente, mas é comum entre meus alunos eles se queixarem de falta de paciente. Bom, falta com certeza é um prejuízo muito grande dentro do consultório e falta tem um aspecto cultural muito forte. Eu já comprovei isso através desses meus anos de experiência. Quando você adquire ou implementa uma cultura de respeito aos horários, os pacientes respeitam os horários, eles passam a vir. Quando eles se sentem parte do tratamento do jeito certo, quando eles percebem que se eles faltarem, eles estão sim causando um prejuízo a eles e ao consultório odontológico e que isso não é correto, que você prioriza isso, que você dá importância para isso, que o consultório dá importância para isso, pode ter certeza que a coisa muda de uma forma positiva para você. Também prevenção de atraso, na mesma linha. Tão importante quanto a presença do paciente é que ele chegue no momento ideal, porque ou você vai ficar parado ou vai atrasar, né? Vai gerar um efeito cadeia ali, né? Em cadeia, aliás, para atrasar também outros pacientes. E por fim, a prevenção no atraso financeiro. Não é legal, né? Quando você sabe que você tem uma entrada prevista para segunda, terça ou quarta-feira e o paciente simplesmente falta e não paga, ou o paciente vem e não paga, ou ele tinha que pagar e ele vem com uma desculpa, alguma coisa assim. Dá para atuar preventivamente. Eu, por exemplo, a minha fatura do meu cartão de crédito, ela venceu ontem. E eu recebi aqui dentro do meu celular os avisos. Ó, sua fatura vence amanhã, sua fatura já está fechada, bibibi. Tá tudo bem, eu não me senti ofendido com isso, ele está me avisando. E muito profissional, muita secretária, não faz esse tipo de aviso porque acha que o paciente pode se incomodar. É claro que se você não é treinado e não sabe abordar o paciente, você pode sim gerar um desconforto. Mas só de ele ter a percepção, não precisa nem ser um programa automatizado para fazer isso, mas se é um texto padrão que parece ser automatizado e bota lá automático, olha, o seu vencimento é amanhã, bababá, isso já é o suficiente para o paciente receber bem aquele tipo de aviso
muitas vezes ele pode até agradecer você, porque realmente ele ia esquecer. Eu, por exemplo, tenho uma memória péssima para esse tipo de situação, por isso que as minhas contas, todas que eu posso, estão em débito automático. Porque eu não quero usar a minha mente para lembrar que um dia... Porque as contas não vencem no mesmo dia. Um dia vence água, um dia vence luz, outro dia vence internet, outro dia vence cartão. Poxa, se fosse tudo um dia só, seria tão mais simples, né? Pois é, então, como não é, a gente põe tudo em débito automático. Mas talvez o tratamento odontológico não dá para colocar em débito automático. E aí a forma como você previne um atraso financeiro é simplesmente mandando uma mensagem padrão, mesmo que ela não seja uma mensagem automatizada. Ela só um simples controle de agenda. Isso é muito simples de fazer. Por mais que possa parecer não, se você não sabe fazer, com certeza pode parecer não, mas é muito simples de fazer, não leva tempo, inclusive. Aliás, o tempo que se faz isso aí, em torno de 3 minutos, para todos os pacientes que serão atendidos durante aquela semana. Bom, próxima ação específica, a interação ativa com pessoas... na área 3, né, a captação de pacientes, a interação ativa com pessoas nas redes sociais. Eu vejo com muita frequência uma secretária que não tem a proatividade, não foi treinada, não é culpa dela, de pegar lá um post aqui que está no teu Instagram ou na rede social e que tem lá uma pessoa que foi lá e fez um bom comentário, elogiou o trabalho, falou alguma coisa, e aí não tem uma resposta em cima disso. Poxa, se eu posto lá um caso clínico, se eu posto ali a dica sobre harmonização, sobre implante, sobre qualquer área que seja, e alguém vai lá e fala, nossa, gostei disso, gostei. Poxa, manda uma mensagem inbox, só que não você, a sua secretária, ela tem que estar ativamente fazendo isso. Manda uma mensagem inbox, fala, nossa, que bom que você gostou e tal, você queria saber mais sobre isso, tá buscando alguma coisa, você gosta dessa área de harmonização, você gosta dessa área que foi falada aí, tem alguma dúvida aí, tem mais alguma sugestão que você queira me colocar, e ali você começa uma conversa ativa com a pessoa e facilmente aquela pessoa pode vir a se tornar um cliente seu, porque uma coisa eu posso te garantir, hoje, com essa correria que tá, quando a pessoa para e interage com você numa rede social é porque ela tem algum interesse, sim. Então vamos pegar e ver esse interesse, porque talvez ela tenha interesse em ser um paciente seu, mas só também está dividida com outras tantas tarefas que o mundo, né, o dia a dia acontece com todo mundo. Também a condução assertiva de conversa para agendamento. Isso aqui é fundamental. Eu sempre comento que interação, seja via WhatsApp ou seja via a Direct ou qualquer outra que seja pela internet, não é conversa. Conversa, gente, a gente tem com amigo. Conversa eu tenho com meu colega, que eu sento, jogo papo fora com ele, a gente entra em assunto, pula para outro assunto e vai tendo troca de informação e interação. O paciente não é isso. O paciente ele tem que ser conduzido, afinal de contas ele não está me contactando porque ele quer trocar ideia, tomar uma cerveja ou praticar um esporte, alguma coisa. Não, ele está conversando comigo sobre uma necessidade odontológica, porque eu sou um profissional de odontologia. Então vamos conduzir essa conversa, porque pode ter certeza, o paciente não sabe o que pergunta. Ele não sabe o que perguntar. Então vamos conduzir a conversa para entender qual a necessidade dele, para deixar ele confiante, deixar ele bem acolhido, a ponto dele falar, quer saber de uma coisa? Eu vou marcar uma consulta com você. Então isso tem que ser conduzido e a gente tem que treinar nossa secretária para isso e é uma ação que deve ser feita. Deve, é quase que obrigatória isso para todas as secretárias. As minhas, pelo menos, são obrigatórias esse tipo de atitude e eu cobro isso bem mesmo delas. E elas fazem com muita propriedade, com tranquilidade. Outra ação específica, ponto de atendimento, pronto atendimento e esclarecimento. Poxa, chegou mensagem no WhatsApp da clínica, chegou mensagem no direct de paciente, vamos resolver, vamos dar atenção. É horário de atendimento? Vamos dar atenção. Não sei resolver, não tenho uma resposta hoje, Éder. Responde que você não tem a resposta hoje. Mas não deixa a pessoa esperando, porque isso pega muito mal quando a gente está falando de paciente. Outra ação, prevenção de reclamação. Tem coisa que você sabe que vai dar ruim, tem coisa que você sabe que vai dar confusão, tem coisa que você sabe que as pessoas vão se incomodar. Então, se você já sabe, não espera a reclamação chegar. Se antecipe e explica. É aquela situação, quem avisa está fazendo uma informação, quem informa antes está avisando. Quem explica
depois está justificando. E é a mesma situação. A diferença é só temporal. Se eu sei que um dado procedimento vai doer depois, se vai inchar, alguma coisa assim, eu já aviso o paciente, não que vai inchar, para ele guardar repouso, que é necessário, porque pode inflamar, pode ficar vermelhinho, pode dar um edema. Eu aviso tudo isso antes. Porque depois que deu ele me ligar assustado, eu falar que isso é normal, já eu estou explicando, aí já eu estou justificando. Né? Então ele não tinha ciência disso. Então é bem importante. Isso a secretária pode fazer. Fica bem tranquilo com isso. Como observação ativa dos posts que geram engajamento. Poxa, eu estou lá com uma sequência lá de 10, 20, 30 posts aqui no meu histórico. Deixa eu olhar o que deu certo, o que não deu certo. Por que a secretária não pode fazer isso? O que as pessoas estão interagindo mais? E aí eu começo a direcionar ela mesma para que eu tenha mais temas como aquele para trabalhar. Ou começo a perceber que os pacientes, um dado paciente que já está em tratamento comigo, em uma outra área, depois foi lá e interagiu com uma outra especialidade. Poxa, esse paciente interagiu com harmonização, esse paciente interagiu com a dada cirurgia, com estética, com alguma coisa nova, deixa eu deixar isso aqui anotado na agenda. Quando ele vir, eu vou conversar com ele sobre esse tema. E aí eu vou vender mais serviços para ele, que é um dos temas que nós vamos falar já já. Ainda na captação de pacientes, direcionar tendências de comportamento dos seus seguidores. Como é que seus seguidores na internet ou mesmo no WhatsApp se comportam? Como é que eles estão interagindo com vocês? Quais são as tendências dele? O que eles estão fazendo? Como que eles estão agindo? Então, dá uma olhada para direcionar bem essas tendências, porque isso vai gerar muito mais engajamento com eles em relação a você. E também prover acessibilidade nas redes sociais. Vou ser muito sincero para você. Se hoje eu entrar no seu Instagram e não conseguir falar com você no WhatsApp em apenas um clique, eu posso garantir que você está perdendo muito paciente. Então tem que ter na sua bio a conexão direta com o seu telefone, com o seu website, com seus contatos, porque isso é muito importante para que as pessoas tenham acesso a você. E é uma ação super simples, como eu falei, apesar de ser uma das 90, isso aqui é algo que você faz uma vez só. Né? Eu falei bem, deixei bem claro, tem ação que você faz todo dia, tem ação que você vai fazer uma vez só. É um checklist para você colocar. E também atuação pontual nas chamadas telefônicas. A pessoa ligou, não fica conversando muito, não fica aí, bababá. Resolve o problema da pessoa. Não posso resolver agora, Éder, não tem uma solução, não tem problema. No nosso checklist do nosso treinamento, a gente mostra claramente o que fazer, que é basicamente entender se eu tenho a solução, eu vou dar de pronto a solução. Se eu não tenho a solução, eu vou analisar. Se ela está do meu lado, eu vou perguntar para a pessoa que está do meu lado. Se não tem uma pessoa do meu lado, eu preciso consultar, eu vou anotar aquilo ali e perguntar para quem sabe e dar um feedback para o paciente. Eu não vou ficar deixando o paciente esperar, levantar e ir lá interromper o doutor que está atendendo, fazendo com que ele perca a concentração, que o paciente dele perca a concentração, para o paciente que está no telefone ficar esperando ali 1 minuto, 1 minuto e meio, uma resposta, para eu voltar e dar uma resposta para ele. Então, é muito mais simples quando a gente organiza. Eu economizo o meu tempo, economizo o tempo do dentista, economizo o tempo do paciente e o tempo daquele que ligou para mim. Bom, área número 4, WhatsApp, muito importante ela. Quais são as ações específicas? Primeiro, recepção acolhedora do novo paciente. Não falar para o paciente no WhatsApp, quer agendar consulta de cara? Não, acolhe o paciente, escuta ele, faz ele se sentir bem-vindo, faz ele se sentir num ambiente que ele pode conversar. Lembra que as pessoas não sabem direito o que perguntar. Muitas vezes a gente recebe mensagem assim, quanto é a consulta? Olha, eu vou ser muito sincero para você, você não vende consulta. Você não vende consulta. Quem vende consulta são médicos, médicos vendem consulta. E eu estou falando que eu não estou falando que você não tem que cobrar consulta, ao contrário, eu acho que você tem que cobrar consulta. Eu cobro consulta. Agora, eu não vendo consulta, a consulta é um preço que a pessoa paga para passar pelo meu diagnóstico. Então, meu trabalho não é consulta. Agora, por que a pessoa pergunta quanto custa a consulta? Porque ela não sabe o que perguntar para mim. Ela não tem ideia sobre o que perguntar para minha secretária. Então, quando ela me pergunta quanto é a consulta, eu quero saber primeiro o que ela está precisando, o que está acontecendo com ela, para saber até mesmo se ela precisa de uma consulta comigo.
Porque eu, por exemplo, atuo numa área muito específica hoje em dia. Dependendo do que ela quer, não é comigo. Não adianta nela saber o preço da minha consulta, porque eu não vou ajudá-la. Não sou a pessoa que vai atender ela. Então, veja como é interessante essa situação. Só a gente saber acolher o paciente, saber direcionar a resposta do paciente, já é um grande salto na sua capacidade de fazer o agendamento desse paciente, entender e acolher ele do jeito certo. E também entender a demanda inicial do novo paciente. Como eu falei, ele não vem por causa da consulta, ele vem por causa de um problema, porque senão ele nem ia lembrar de mim. Ele tem uma dor, uma queixa, uma situação a resolver. Deixa eu entender essa situação e mostrar a confiança, gerar a percepção de valor. Outra ação que a sua secretária pode fazer, ela pode enviar e-books, ela pode enviar folder, imagem, textos direcionados para um paciente que tem uma necessidade específica. O paciente entrou em contato porque ele quer saber de cirurgia facial. Deixa eu passar para ele algumas informações sobre como que nós trabalhamos, como que nós atuamos, mostrar para ele soluções que a gente tem, para ele se sentir mais confiante sobre aquilo ali. Se for casos de apresentar antes e depois, a gente apresenta. Tudo isso gerando naquele paciente uma alta conexão, e isso se chama percepção de valor. Outra ação específica, conduzir a conversa ativamente para a consulta. Como eu falei, conversa não é bate-papo. Bate-papo eu tenho com um amigo. Conversa no WhatsApp ela é direcionada. Então eu guio o paciente por uma estradinha, e essa estradinha termina na porta do meu consultório para ele vir para a consulta. Outra ação específica, prevenção da desmotivação em continuar a conversa. O que é isso? O paciente parou de perguntar, parou de interagir. O que aconteceu? Ele desmotivou, alguma coisa desmotivou ele. Então eu vou prevenir isso fazendo perguntas, chamando ele, fazendo perguntas sobre ele, principalmente, para ele responder, e aí, quando ele vai respondendo, eu vou interagindo com aqueles princípios anteriores. Enviar links que gerem percepção de valor específica. Se a pessoa está falando comigo sobre toxina botulínica, deixa eu pegar um link que eu tenho aqui nos meus destaques do meu Instagram, que é só sobre caso de toxina botulínica, mostrar para ele ver um monte de situação. Deixa eu mostrar para ele alguma coisa que eu tenho na minha internet, ou em outro vídeo que eu tenho, um post que eu tenho. Tudo isso é muito importante de ser feito pela sua secretária. Veja que eu não estou falando para você fazer nada disso, mas eu estou falando que isso é uma ação que a sua secretária tem que fazer com você, para que o consultório cresça, para que vocês cresçam, para que todo mundo saia ganhando, para que o paciente perceba valor e sua agenda fique cheia de bons pacientes. Outra ação, preparar a agenda e agendar envios em massa para os contatos. Por que não enviar envios para os seus pacientes? Envia texto, envia vídeo, envia conteúdo sobre um novo serviço, sobre uma nova área de atuação que se abriu no consultório, ou mesmo sobre áreas que você tem. É bem interessante fazer isso aí. Dá para preparar, né? Tá percebendo que tudo isso é bem fácil de aplicar? Não precisa contratar ninguém para isso. É simplesmente orientar para saber como fazer. Como também enviar documentos orientativos de pré e pós-operatório. Todo paciente meu recebe pré-operatório e pós-operatório. O que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Não adianta só conversar, às vezes o paciente é até sedado. Eu gosto mesmo de operar com o paciente sedado. Então não adianta eu fazer uma pós-operatório, uma orientação pós-operatória com o paciente que acabou de ser sedado, ele não lembra de nada, não vai lembrar de nada. Então eu mando tudo para ele em PDF, por escrito depois. Isso gera muita percepção de valor. Mas quem manda sou eu? Não, é a minha secretária. É um protocolo que é feito, é uma tarefa. Por isso que é isso aqui que eu estou falando. Tarefas, isso aqui são ações a serem feitas. Todo paciente operado recebe, pré e pós-operatório. Ação específica, preparar script das principais demandas. Poxa, eu já tenho demandas padrão, todo mundo tem. Eu tenho demanda padrão quando o paciente quer saber de um tratamento, eu tenho demanda padrão sobre cobrança financeira, demanda padrão sobre vencimentos, demanda padrão sobre agendamentos, demanda padrão sobre todas as áreas. É muito comum. Os pacientes quase sempre fazem as mesmas perguntas. Então eu já deixo textos prontos. Então a secretária só vai pegar o texto pronto e só adaptar ele para ficar bem rápido aquela condução, ela ter o pronto atendimento, ganhar tempo, ganhar produtividade, não estressar e saber exatamente tomar domínio sobre a área para saber o que fazer. Como também prevenção de queixa e reclamação. Dá para prevenir queixa e reclamação através do WhatsApp, seguindo essas mesmas normas que a gente está mostrando aqui. Atuar estrategicamente nas falhas internas. Existem falhas, a gente consegue identificar elas, mas quando acontecer, atua
de forma estratégica, ou seja, dá atenção, não sei o que fazer, não tem problema, não sei o que fazer, não é grave, não está colocando o paciente em risco, conversa com o paciente e fala, me dá um tempo, eu vou pesquisar aqui, vou conversar com o doutor, vou olhar o que eu posso fazer e vou te dar um retorno. Então atua estrategicamente, vê qual que é a situação. Se o paciente não pagou alguma coisa, ou você sabe que vai dar algum problema em relação àquele paciente, age estrategicamente. Age estrategicamente. Outra ação específica agora na área de vendas. Atuar na percepção de valor nas interações iniciais. Gente, o primeiro contato é a melhor oportunidade para você ter uma boa primeira impressão. É o primeiro contato. É muito difícil quando você não gera uma boa primeira impressão, você conseguir reverter isso no futuro. Acontece, mas é muito difícil. Então atua na percepção de valor, seguindo o que eu falei, recepção ativa, a forma como você identifica o paciente, falar o nome dele, saber apresentar o consultório, levar ele até o consultório. Tudo isso são ações da secretária, ações que devem ser feitas em todos os nossos primeiros pacientes. Como também checar a demanda adicional dos pacientes em tratamento. O paciente está em tratamento e tem uma demanda. Deixa eu ver qual que é essa demanda. Ah, a paciente precisa viajar. Poxa, ela precisa viajar? Deixa eu organizar minha agenda. Eu posso organizar minha agenda para que ela vá de forma mais confortável? Eu posso ajudar essa paciente a ter um transoperatório ali, transtratamento mais confortável? Vamos checar isso aí. Preparar material orientativo para demanda adicional. É função da secretária. Sua secretária pode pesquisar um material, estudar, olhar e ver como que ela pode ajudar os seus pacientes, ou mesmo talvez ela não saiba, por exemplo, falar para o paciente o que é o pré e o pós-operatório, mas ela sabe fazer um documento em PDF, todo mundo sabe. Se não sabe, vai no YouTube e pesquisa como é que faz, porque hoje em dia se a pessoa não sabe escrever um texto num aplicativo que é gratuito, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é muito mais preguiça do que falta de conhecimento, porque é muito acessível, a gente consegue estudar pela internet. Você está estudando aqui comigo hoje, nesse momento. Se você está percebendo, você deve estar aprendendo muita coisa legal aqui. Deve estar aprendendo muita ideia boa para você aplicar. Deve estar olhando e falando, poxa, tem muita coisa que eu posso melhorar. Isso é estudar. E você está fazendo isso de forma de graça aqui hoje comigo. Então, não esquece que a sua secretária também tem esse potencial de aprender sim. E também atuar ativamente no direcionamento de pacientes para novos serviços. É o caso que eu comentei, a secretária vendeu uma reabilitação oral simplesmente porque percebeu que a paciente estava aberta a isso. E como é que ela percebe, Éder? Ela tem um dom de percepção? Não, ela é treinada para isso, gente. Ela é treinada para conversar com o paciente, não sobre o tempo, sobre a chuva, sobre o que aconteceu ontem na televisão, sobre o político. Não, ela é treinada para conversar sobre as necessidades do paciente, se ele está gostando, o que ele está achando, o que ele está sentindo. E aí o paciente vai dando abertura. O que você gosta mais além disso aqui? Ah, eu gostaria de fazer aquilo. Poxa, sabia que o Dr. Éder é muito bom nisso aí? Sabia que tem a doutora fulana aqui que é muito boa nisso aqui? E aí isso faz uma secretária vender tratamentos ali. Ao fornecer feedback ao CD, ao cirurgião dentista, sobre possíveis novos serviços do paciente. O paciente falou alguma coisa aqui na recepção, literalmente dá spoiler, vai lá e fala, doutor, ó, essa paciente aí, você vende um botox para ela fácil, essa paciente aí se interessa por clareamento, essa aqui se interessa por isso, essa aqui se interessa por aquilo. E isso vai fazer um aumento de vendas. Como também motivar os pacientes. A secretária ela tem que ser uma motivadora. Ela tem que incentivar, ela tem que estar feliz, ela tem que olhar e falar, nossa, Maria, que bom, tá ficando tão bom o seu trabalho, nossa, eu estou muito feliz. Olha, eu estou muito feliz porque já tem 3 meses que você está tratando, está quase acabando, que bom. Eu vou sentir saudade, mas eu estou muito feliz de estar vendo os seus resultados. Motivar os pacientes é importante, que as pessoas se sintam incentivadas, inclusive, a fornecer novas indicações. O paciente elogia você, elogia o tratamento, elogia o atendimento. Você elogia? Poxa, que legal, que bom que você gosta. A gente trabalha muito para fazer isso acontecer e pede para ela te indicar qual o problema. Tem muita gente, provavelmente no círculo de amizade dela, que é parecida com ela. Viu? É bem comum os pacientes terem semelhantes a eles no círculo de amizade deles. E aí, se você não pede, ele talvez não lembre que ele pode te indicar alguém. Outra ação específica, atuar estrategicamente na coleta de depoimentos. Toda vez que um paciente elogia o trabalho, a gente pede um depoimento.
toda vez. E às vezes esse depoimento pode vir escrito, pode vir via WhatsApp, pode vir até mesmo em vídeo. Mas sempre peça, porque depoimento é uma forma muito poderosa de você poder divulgar o seu trabalho e mostrar para outros que existem soluções muito boas para eles também. E ainda agora na parte de negociação e documentação, a sua secretária pode apresentar orçamentos totalmente. Assim, é raro eu apresentar um orçamento, é raro. Eu apresento o planejamento, mas o orçamento é raro. Tem que ser um caso muito específico para eu apresentar. O orçamento já tem determinado, ó, o valor é X, o adicional é Y, pagamento à vista é X, pagamento parcelado é assim. E aí a pessoa basicamente vai escolher como é que ela quer pagar. E tudo isso de forma bem treinada. Como negociar as formas de pagamento, preencher contrato, TCLE e documentação orientativa. Se você não tem um contrato correto, TCLE assinado dos seus pacientes, você está literalmente exposto a problemas. Não só com relação aos funcionários, mas em relação principalmente aos pacientes. Por mais que você tenha ótimos pacientes, eu imagino que tem, um que for problemático, leva o lucro de vários que não são problemáticos. Como também, como ação específica, reforçar positivamente a decisão pelo sim. O paciente fechou o tratamento, preencheu os contratos e tudo mais, daqui a pouquinho ele recebe, ele saiu, foi embora, ele recebe no WhatsApp dele boas-vindas, parabéns pela sua decisão, reforço positivo, porque todo mundo que acaba de tomar uma decisão pelo sim, assim que ela sai de lá, ela fica, nossa, será que eu fiz mesmo uma boa escolha? Então você vai lá e dá um validador para ela, é muito bom e é uma atitude tão simples de fazer, né? É uma ação simples. Atuar eticamente na recuperação de indeciso. O paciente não sabe direito se vai fazer ou não, não fica pentelhando, mas também não abandona. Atua de forma ética, atua de forma certeira, de forma lá, conversa com ele de forma adequada via WhatsApp, a secretária tem que fazer isso, para que ela se sinta confortável e recupere esses pacientes. Atuar temporalmente na recuperação de casos não fechados. Aconteceu recentemente comigo. A gente fez o planejamento, estava pronto para começar, a paciente precisou viajar. E era uma viagem que para ela foi surpresa, e era importante, era legal. Falou, poxa, eu tô com medo de fazer, eu vou tirar foto, talvez não fique legal. Eu falei, não, é melhor, e realmente ia ficar. Ia dar edema, lógico que ia dar edema, não ia dar tempo dela viajar sem aquele edema. E eu não queria ser, ou não vou ser nunca, uma pessoa a ponto de fazer um procedimento que eu sei que não ia se recuperar a tempo e a paciente se expor a uma férias que ela ganhou de presente, que era o sonho dela. Não, tá bom, a gente faz depois. Só que se eu não lembrar dessa paciente para ela voltar, pode ser que ela não volte, né? Que ela voltou toda feliz, serotonina lá embaixo, totalmente realizada. Então, vamos temporalmente lembrar que ela pode voltar nesse momento. Então, nesse caso, foi viagem, mas pode ser que o paciente fale, não, agora eu não posso, vou poder só nas minhas férias. Pergunta a paciente se ela já agendou as férias e coloca na tua agenda. Então eu vou te lembrar um mês antes de lá. Não se preocupe, eu te mando uma mensagem. E aí, quando for o momento, você manda e recupera esse paciente que não fez de forma temporal. E também realizar checagem do histórico financeiro de todas as pessoas. Literalmente puxar a capivara das pessoas para ver como que foi. Atuar na prevenção da inadimplência. E às vezes essa atuação é simples, gente. Por exemplo, nós tínhamos um cliente que ele atrasava toda vez o pagamento dele, mas ele pagava, mas ele atrasava, mas ele pagava. E aí a gente teve uma conversa com ele e a gente entendeu que o que acontecia é que o vencimento da parcela dele estava muito distante do recebimento dele e por um acaso ele nunca mudou e se descontrolava. O que nós fizemos? Nós alteramos a data do vencimento do boleto dele. Nós já passamos para 10 dias para frente, não tem problema nenhum. Mas aí ele recebia antes e pagava. E aí a gente zerou aquele desconforto de ter que ficar cobrando o paciente e ele aquele desconforto de ter que pedir desculpa porque atrasou de novo. Simples, né? Então essa é uma atitude proativa na prevenção de inadimplência. Como também é entender se a pessoa tem um histórico de mal pagador. Se ela tem um histórico de mal pagador, sinto muito, eu não financio pacientes de pessoas assim, porque eu não estou aqui para não ser pago pelo meu trabalho, como ninguém está, né? Todo mundo merece receber pelo trabalho e você também. Como realizar a cobrança com ética e assertividade. Saber como cobrar, que momento cobrar, que dia cobrar, como cobrar a pessoa sem ser mal educado, como cobrar a pessoa gerando nela um comprometimento de pagamento, gerando nela uma segurança, gerando em você segurança jurídica.
Montar prontuários blindados juridicamente. Nossa, isso é muito importante. E eu vou te falar, tem secretária que às vezes tem anos de experiência na odontologia e ela não sabe sequer o que é um prontuário. Tem dentista que não sabe o que é um prontuário. O que compõe um prontuário? Prontuário é a mesma coisa de ficha clínica? Prontuário é o quê? Então, prontuário é uma pasta, prontuário é um conjunto de ficha clínica, de TCLE, de informativos, de registro de paciente, de anamnese. Tudo isso é o prontuário. Imagina se eu nem sei definir um prontuário, como que eu vou ter um prontuário blindado dentro do meu consultório? Primeiro probleminha que eu tiver com o paciente, eu vou ter que ficar, ser aquele dentista que, ok, eu não tenho processo na justiça, mas eu devolvo dinheiro para todo mundo que reclama do meu tratamento, porque eu não tenho segurança. Na verdade é porque eu não tenho segurança. Eu devolvo porque eu não gosto de confusão. Não, é porque você sabe que você vai se danar se tiver confusão, porque você não tem prontuário. Você sabe que o paciente vai levar fácil. Agora, quando você está certinho, você fala, não, sinto muito, eu estou certo, eu estou blindado. Você pode até devolver o dinheiro, não tem problema em algumas situações, mas você não vai passar a devolver dinheiro que você não tem que devolver. Isso eu te garanto. O dia que você aprender isso aí, você não vai mesmo. A atuação proativa na redução de custo fixo. Isso aqui é importante, hein? Já estamos na parte 7, tá? Finalizando. Gerenciamento interno. Atuação proativa na redução do custo fixo. Gente, custo é igual unha. Tem que cortar sempre. Então, custo fixo tem que reduzir, seja de iluminação, ar-condicionado, de fornecedor, de compra, de material, de tudo que eu posso cortar, que eu não estou perdendo qualidade, eu tenho que ficar observando, porque o mercado é dinâmico. Então, sempre posso achar um fornecedor do mesmo produto mais em conta, ou de produto que não é ligado ao meu trabalho diretamente, que funciona melhor e que vai me economizar. Tudo isso tem que ficar, sim, como função da secretária, tá bom? Como também é ação específica, realizar pesquisa de orçamento e compras. Ou você é a pessoa que fica comprando material, falando com 50 fornecedores. Não, secretária. Secretária tem que fazer isso. Negociar desconto, negociar bonificação, negociar a forma de pagamento. Secretária, por que tem que ser você? Conferência e manutenção de estoque. Toda semana a secretária confere a manutenção de estoque. Vai conferir se o que usou durante a semana realmente foi usado, se tem alguma coisa lá a vencer ou próximo de vencer, se precisa comprar, se não precisa comprar. Tudo isso tem que ser feito toda semana. E é uma tarefa que demora pouco tempo, porque a gente tem uma lista, né, dos materiais que estão lá. Ação específica, seguir uma agenda de compras. Nossa compra é feita semanalmente, porque isso nos ajuda a equilibrar o nosso financeiro. O seu pode ser a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo se você mora longe, compra de uma dental de outro estado e ainda tem o frete e tudo mais, não compensa fazer compras pequenas. Tudo isso é obviamente adaptável, né? Analisar níveis de satisfação de cliente. Nossa, como assim tem muito dentista que não analisa nível de satisfação de cliente? Tem que analisar, gente, é uma métrica importante. Só que não é você dentista, é a sua secretária. Isso aqui é um tipo de ação, por exemplo, que é feita a cada 6 meses. É uma ação importante? Muito. Mas não precisa fazer todo dia. Cada 6 meses a gente está analisando a satisfação dos clientes. Essa aqui é uma área fantástica. E assim, gente, criar relatório gerencial de faturamento é fundamental. É saber quanto dinheiro está entrando por mês. A gente tem que ter domínio. E infelizmente tem dentista que não sabe quanto que entra. E agora a boa notícia é que, por exemplo, um relatório gerencial de faturamento mensal, ele é gerado hoje levando em torno de 10 segundos. 10 segundos é o suficiente. Obviamente, desde que você domine, ou a sua secretária vai fazer isso em apenas 10 segundos com a técnica correta e te entregar já esse relatório para você ter um controle que não só refere-se ao mês atual, mas também comparativo aos meses anteriores e ao que tem como previsão. Criar relatório de conversão de orçamento, para você entender quais orçamentos você está convertendo e até poder entender, poxa, eu não estou convertendo porque está muito caro, porque não é o público ideal, porque eu não tive tempo de conversar, qual foi o motivo pelo qual eu não converti aquele orçamento e poder buscar soluções para isso. Quem faz isso é a secretária, não é o dentista não. Criar relatório de custos e gastos, entender para onde o dinheiro está indo, o dinheiro que sai. Eu estou gastando dinheiro com o quê? Para onde ele vai? Como que ele sai? Que jeito que eu pago isso aí? Será que dá para eu buscar
alguma solução alternativa, redução, que seja uma negociação mais favorável para mim. E quem controla os seus gastos consegue cortar. Quem não controla vê dinheiro indo embora pelos ralos sem perceber. Estudar previsão de entrada e saída futura com apenas com apenas 2 cliques, com menos de 15 segundos, conseguir saber no próximo mês quanto eu já tenho de entrada, quanto eu já tenho para o outro ainda, dando segurança futura, segurança de entrada de dinheiro, certeza de entrada de dinheiro, saber exatamente, inclusive da minha previsão de entrada futura, qual que é a minha taxa média de inadimplência? Está em torno de 2%. Então eu sei que se eu tenho uma previsão X para o mês que vem, se eu considerar que 2% é minha taxa de inadimplência, eu já sei com bastante segurança quanto que eu tenho. Organizar livro caixa diário, isso aqui é fundamental. Saber o dinheiro que entra e que sai todo dia. Quem faz isso é secretária, não é dentista, tem que ser a secretária. Óbvio que o dentista, principalmente se você segue nossa técnica, se você faz isso usando um software bonitinho, você vai ter controle total. Você não vai precisar ter medo de, mas será que não anotou ou anotou depois, Éder? Será que alterou, anotou errado? Não. Dentro dos nossos modelos de trabalho, tudo isso é auditável. Quer dizer que pode passar um ano. Eu posso voltar um ano atrás e olhar nesse dia exato, saber o caixa e conferir ele nas fichas, conferir se entrou o dinheiro no banco, conferir tudo exatamente como está anotado lá. Também analisar áreas lucrativas e áreas não lucrativas para o atendimento. Pode ser que eu estou sendo muito lucrativo em uma dada área e pouco em outra. Então eu vou abrir mais horários, eu vou privilegiar essas minhas áreas lucrativas. Pode ser que eu tenha um profissional que presta serviço para mim, 2 profissionais que prestam serviço, um está dando lucro, o outro não está dando lucro. O que acontece? Vou privilegiar aquele que está dando lucro, porque afinal de contas estamos falando de um negócio, né? Estamos falando disso. Analisar o desempenho financeiro do dentista, seu desempenho financeiro, quanto você está fazendo de verdade de dinheiro para o consultório, e se você tiver prestador de serviço, entender quantos eles fazem também. E também sugerir ações focadas no aumento de clientes. Nossa, a sua secretária lida com o cliente o dia inteiro. A função da secretária é lidar com o cliente, lidar com o paciente. Então ela é uma fonte, sim, muito segura, se você treinar ela, para que ela seja uma ótima fonte de sugestão de ações. Porque ela está entendendo mais do que você sobre as reclamações. Ela entende mais do que você sobre o que o paciente elogia. Porque o paciente conversa muito mais com a sua secretária do que com você, pode ter certeza disso. Claro que a tua ação é fundamental, mas a tua secretária ela tem uma conexão muito forte com o teu paciente. Ou pelo menos tem esse poder. Sugerir ações focadas no aumento do faturamento. Ela pode mostrar para você o que a gente pode aumentar de faturamento. A gente pode fazer tal coisa, porque tal coisa está fácil de vender. As pessoas estão procurando muito isso, Éder, aqui. As pessoas ligam aqui procurando muito sobre tal serviço. As pessoas interagem comigo aqui perguntando sobre tal situação. Atuar preventivamente em meses de baixa procura. Eu não sei você, onde você mora, porque isso depende da localização, mas existem cidades, por exemplo, que em meses de julho ou mês de janeiro são mais baixos. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar a baixa procura e lidar com ela como, é um mês de baixa procura, tá bom. Não, vamos buscar fazer alguma coisa preventivamente, vamos chamar paciente, vamos buscar o orçamento que a gente não fechou no passado e convidar eles a voltar. Vamos pegar os pacientes de retorno e agendar para esses meses, porque são pacientes que a gente já sabe que vai ter baixa procura. Então vamos aumentar, seja fazendo uma campanha interna com pacientes ou externa com captação de novos. Montar e gerenciar sistema de fidelização de paciente. Parece complexo esse nome, né? Mas um sistema de gerenciar, um sistema de fidelização de paciente pode ser montado via WhatsApp, de forma automática, como eu ensino, ou de forma manual, como eu também ensino. Mas o importante é ter um método de fidelização de paciente. Porque paciente que não tem contato com você, ele esquece. Não, ele não esquece de você completamente, claro que não. Mas ele vai esquecer de referenciar você, ele vai esquecer que ele tem que fazer retorno, ele vai esquecer outras possibilidades de tratamento. Então a gente tem que sim, que ter essa ação ativa. E a secretária é papel fundamental nisso. Como também criar os POPs, procedimento padrão para tarefas-chave.
Então, por exemplo, a forma como eu atendo o paciente, ela tem que ser padronizada. E quem que guia isso? Procedimento operacional padrão. Para ter uma ideia do que é um procedimento operacional padrão, a cimentação de uma prótese é, a instalação de um implante é. Você estudou um passo a passo. Eu diagnostico, eu vejo o espaço, eu seleciono um tamanho, tem a forma como eu vou fazer a inserção, a incisão, tudo tem uma forma de fazer, não tem? Pois é, o POP nada mais é do que essa receitinha de bolo. Então, como que ela entrega o relatório? Que dia que ela entrega o relatório? Que dia que ela vê o faturamento? Como que ela fecha o caixa? Que horas que ela fecha o caixa? Tudo isso está no procedimento padrão. Por quê? Tá com dúvida? Abra o procedimento padrão aqui, é super simples, é em tópicos, eu ensino a mostrar, fazer isso só em tópicos, só em tarefinha, passo 1, faz isso, passo 2, faz aquilo, passo 3, faz aquilo, acabou. E aí fica super simples de qualquer novo funcionário, inclusive, nova secretária ou uma secretária que está substituindo, poder fazer com o mesmo padrão. Também é organizar os prontuários do atendimento do dia. Poxa, eu tenho 6 pessoas para atender hoje. Não espera a pessoa chegar para pegar o prontuário para levar para o profissional, não. Já deixa tudo separado, já deixa tudo lá. Se eu precisar consultar, lembra que outra ação é fazer o checklist para ver se está tudo certinho. Como também liderar o Morning Huddle. O Morning Huddle foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos e que funciona muito bem. Eu ensino isso nos meus cursos, que nada mais é do que eu passar para a minha equipe de manhã e eu faço isso em menos de 3 minutos. Quem que eu vou atender hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu vou atender a Maria, vou fazer um implante, vou atender a outra, vou fazer uma cirurgia aqui, vou atender essa, vou tirar pontos. Porque quando a gente faz isso, a gente prepara o nosso cérebro para isso vai ser mais prático, vai ser mais dinâmico, e eu já vou entender se tinha que vir peça protética, se eu tenho que conferir material estéreo, se eu tenho que conferir equipamento. Quem resolve isso? 3 minutinhos no máximo de Morning Huddle todos os dias. Montar e organizar a lista de espera de paciente. Tem lista de espera de paciente? Poxa, a agenda tá meio cheia. Deixa eu organizar uma lista de espera. Não é só ter uma lista de espera, mas é ter assim, a Maria está na lista de espera, mas a Maria não pode vir de manhã. O João está na lista de espera. O João mora aqui do lado. Ele falou que se eu ligar para ele, ele trabalha home office, ele está em casa, ele pode parar em 10 minutos, ele está aqui. Paciente faltou, paciente desmarcou. João, corre para cá, pode correr? Eu não vou ligar para Maria porque eu sei que ela não pode de manhã. Ela pode de manhã. Então, se acontecer de manhã, eu ligo para ela de manhã. Isso é uma organização de lista de espera. Isso é bem interessante de fazer. Isso otimiza trabalho, isso dá dinheiro e evita perda de dinheiro. Como também evitar buraco na agenda durante o dia. É tão ruim buraco na agenda, gente. É tão prejuízo. Imagina, é 2 da tarde, eu estou lá trabalhando, 3 da tarde, o paciente vai, desmarcou, não consegui botar nenhum no lugar, não tem. E o último paciente é 5. Liga para o paciente das 5, tenta descer, sempre o último paciente para descer, para evitar buraco. Se eu conseguir fazer isso, eu vou trabalhar mais, eu vou poder sair mais cedo, eu como dentista, e a minha secretária vai poder fazer serviço gerencial, porque não tem paciente ali. Ou se porventura alguém ligar precisando de encaixe, eu tenho as 5 horas livre. Olha o tanto que eu aumento a minha produtividade e evito perdas. E por fim, as outras ações. É o último tópico que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, criar agenda de postagem em rede social. A sua secretária pode criar uma agenda. Falar, segunda-feira a gente vai falar de tal assunto, terça a gente vai falar de tal assunto, quarta a gente vai falar de tal assunto, quinta tal assunto, sexta tal assunto. Tá tudo bem. Ela pode criar os stories para você. Ela pode postar aquilo ali. Ela pode pegar, por exemplo, o celular e ir lá registrar o dia a dia da clínica, mostrar ela abrindo a clínica, mostrar, gente, tudo bem? Ela pode ser um personagem, inclusive, da clínica. Muito fácil de fazer, né? E é interessante que seja. Criar e-mails e enviar para a lista de clientes. Você tem cliente, você tem e-mail de cliente, conversa com eles. Por que você conversa só no WhatsApp? Não, vamos expandir as possibilidades. E vamos fazer lá 1 e-mail por semana, 2 por mês, que seja. Começa pouquinho, ações rápidas, envia um conteúdo para eles, pergunta se está precisando de alguma coisa, fala sobre uma novidade. Sugerir evento em data comemorativa. Tem uma data comemorativa que você gosta, sei lá, no Nordeste é muito forte a parte junina, em outros lugares nem tanto, mas pode ser que tenha algumas coisas que você queira colocar como data comemorativa, ou mesmo um pequeno evento. Eu quero fazer um evento só para meus clientes de harmonização, quero fazer um evento só para meus clientes de clareamento, quero fazer um evento só para clientes com mais de 10 anos. Faz, sim, movimente as coisas. Isso é muito importante. Como também
felicitar paciente em datas comemorativas ou conquistas. Eu não estou falando só de aniversário. E hoje em dia é tão fácil, né? O próprio Facebook mostra pra gente quando é o aniversário, mas todo o seu sistema de gerenciamento, caso você use, vai mostrar o aniversariante do dia. Manda uma mensagem, faz um cartãozinho virtual para ele, manda, fala assim, nossa, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Dá uma felicitação para ele e também comemora as conquistas dele. Sei lá, o seu cliente passou no vestibular, o filho dele passou no vestibular, mudou de emprego, subiu de cargo, fez uma viagem, tem uma conquista dos sonhos, comprou um carro novo. Vai lá, curte, interage, mostra que você está junto, que você está feliz por ele. Isso aí pode ser feito pela sua secretária também. Sugerir melhorias na organização da agenda. Nossa, a sua secretária, ela tem que ser especialista em agenda. Ela tem que dominar a sua agenda. A agenda é uma das principais funções da secretária. É um dos principais instrumentos de trabalho dela. A agenda para uma secretária está como a cadeira odontológica está para você que é dentista. Você não consegue trabalhar sem a cadeira odontológica, é lá que todo mundo vai, não é? Pois é, o lá que todo mundo vai da sua secretária é a agenda. Então ela tem que ser um especialista em agenda, ela tem que se desenvolver nisso e ela sugerir melhorias na organização da agenda. Não tem que partir só de você, você tem que compartilhar com a sua secretária. E lembre-se que eu comentei que você também precisa colocar a sua secretária de forma ativa, proativa, participando do grupo. E, inclusive, ela pode fazer, como eu citei, registro de vídeo para rede social, né? Bem interessante, de depoimento, de dia a dia, do que está acontecendo. E, principalmente, para finalizar, ter atuação proativa no autodesenvolvimento. Não espere que a sua secretária acorde de manhã e fale, nossa, hoje eu quero ser a melhor secretária do mundo. Desenvolva a sua secretária. Ela precisa de treinamento tanto quanto você. Você vai para o CIOSP, você compra livro, você faz curso, você assiste aula de professores de noite, você está assistindo a minha aula aqui agora. E aí, de repente, você deixa a sua secretária lá e fala, ó, secretária, a gente precisa fazer tal coisa. Ela tá, mas ela não foi treinada, ela não foi desenvolvida, ela não foi motivada, ela não está se sentindo parte de tudo isso. E aí, esse é um dos principais gargalos a serem resolvidos. E nós temos soluções para isso. Para finalizar, eu entreguei para você aqui 90 ações. Você pode repetir, olhar, contar, vai ver que tem 90 ações. Se a sua secretária precisa fazer as 90? Não precisa. Mas eu cobri todas as áreas com isso. Quanto mais ações dessa ela fizer, melhor ela vai desempenhar as funções dela, mais lucrativa ela vai ser, mais os seus pacientes vão estar felizes, mais você vai estar com tempo livre, sem estresse, vivendo uma odontologia melhor, tendo o paciente que fecha mais rápido. A sua secretária é braço direito do consultório e a gente tem que tirar ela do submundo, daquela cadeirinha e fazer ela aflorar o seu melhor. Então você pode fazer isso, você pode pegar esse checklist, sentar com ela e treinar ela. Mas se você quiser, você pode deixar que eu treino ela por você, porque eu tenho um treinamento especificamente focado nisso, que ensina todas essas ações. Aliás, ensina até mais do que isso, porque desenvolve nelas a capacidade do autoaprendizado. Eu vou te mostrar rapidamente no final da aula e se você desejar fazer parte disso, a grande vantagem que você tem é uma economia gigantesca de tempo, além de ter garantias de resultados. Me acompanha aqui rapidinho, eu vou te mostrar o nosso treinamento secretário especialista, esse que está aparecendo aqui para você na tela nesse momento. Você pode fazer a sua inscrição e aqui na página você confere depoimentos das nossas secretárias que a gente treinou. Elas falaram aqui, nossa, o que eu aprendi, como foi bom, eu estou diferente, eu estou motivada, eu estou feliz, eu estou gostando, eu gostei disso aqui, de aprender, foi bom, agora eu estou me sentindo parte desse consultório, parte dos pacientes. A gente tem videoaula, a gente tem suporte diário para elas tirarem dúvida comigo direto. Elas conversam comigo, a gente tem um grupo, inclusive, no WhatsApp com elas. A gente tem um material didático completo das aulas, com tudo que ela precisa aprender. A gente tem grupo de alunos para interação, a gente tem todos os modelos de documentos, a gente fornece modelo de contrato, modelo de tudo, para que ela não precise perder tempo e você não perca tempo. E por fim, a gente ainda dá um belo de um certificado de garantia, certificado de conclusão, porque te garanto, elas vão ficar muito felizes de receber esse certificado emitido por mim
assinado. E aqui tem também a nossa proposta, gerar o encantamento do paciente, tudo que a gente entrega. Tem o nosso conteúdo programático completo aqui para você conferir. E para você fazer a inscrição, basta clicar nesse botãozinho verde aqui, ó, que você faz a matrícula e recebe imediatamente o seu acesso, o acesso da sua secretária. E se você tem mais de uma secretária, não se preocupe, você pode fazer mais de uma secretária, não tem problema nenhum. Eu quero que elas sejam boas para você, quero que elas te deem resultado. Então não adianta treinar uma e não treinar outra, treina elas. Esse curso é para o seu consultório. Seu consultório vai ter acesso a ele e a sua secretária vai ter acesso a todo esse domínio de conhecimento que eu resumi em 90 ações práticas para você nessa aula. E eu vou te mostrar aqui por dentro como que é a dinâmica da aula. O que você está vendo aí é exatamente uma aula. Aqui eu estou, por exemplo, ó, na aula do módulo 5. Quando aperto o play aqui, a aula começa a tocar. Olá, sejam todos bem-vindos. E esse cara aqui sou eu dando a aula. Não vou passar a aula aqui não. Mas ela pode acompanhar essa aula, ela pode fazer download dessa aula para assistir em horários que ela está, por exemplo, indo ou se deslocando. Ela não precisa nem ter acesso à internet, porque ela pode baixar essa aula e assistir do celular. E aqui embaixo também, para todos os módulos, tem todos os materiais didáticos. Tudo que é ensinado é entregue. Então, por exemplo, aqui tem os modelos de comunicação dentista, ficha de recepção e anamnese. Ó, cliquei ali, aparece ficha de recepção e anamnese, eu vou fazer o download, já está aqui no meu computador, eu vou abrir e ela já está sendo projetada aí para você. Ó. Como que faz a ficha, qual que é o modelo de recepção, aqui está o nosso modelo de anamnese direcional, como que ela faz e tudo que é ensinado na aula está aqui como material didático para ela poder implementar imediatamente. Então, o que eu sugiro para você? Que você tome uma decisão consciente. Vá lá, invista na sua secretária, faça a matrícula dela no curso Secretária Especialista e Gestora de Clínicas e tenha uma nova secretária, uma secretária com potencial de ser uma secretária que te ajuda a não só faturar muito mais dinheiro, mas vender tratamentos, tratar melhor os seus clientes, recebê-los e ser literalmente um braço direito seu no seu consultório, na sua jornada. Se você optar por fazer isso, vai ser muito bem-vindo. Se você não optar, tá tudo certo, acompanhe, continue acompanhando nossos conteúdos. Eu sempre deixo 10, 15% do meu conteúdo gratuito disponível, mas tem muito mais coisas que eu posso te ajudar, que eu posso te ensinar, e eu gostaria que você fizesse isso. Nós temos 15 dias de garantia nesse curso, para você incondicional. Se você não quero mais fazer, tem nada não, exerce a garantia. 30 dias de garantia de resultado, ou seja, em 30 dias a sua secretária tem que pagar pelo curso, ou seja, ela dá retorno do investimento. Se ela não der, você pode devolver também, você pode me avisar, ué, minha secretária não melhorou, pode devolver, não tem problema nenhum. E ela tem acesso ao curso completo desde o início, então dá para fazer tranquilamente, dedicando poucos minutos por dia. E agora, para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 2 videozinhos para você assistir, gostaria que você me desse mais 2, 3 minutinhos, assista o que as nossas próprias alunas falaram sobre a percepção delas desse treinamento. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, espero que você tenha aprendido, sim, de verdade a importância e o potencial que a sua secretária tem como auxiliar de forma muito ativa no seu consultório. Beijo no coração e até a próxima. Olá, bom dia. Meu nome é Kailane, eu sou secretária da doutora Dalila Messias em Porto Velho, Rondônia. Vim prestar meu depoimento referente ao curso que eu realizei do Dr. Éder. Como eu era antes do curso? Eu já tive algumas experiências como gestora em algumas áreas, mas na área de odontologia é a primeira vez. O curso me ajudou nessa parte em lidar com o público da área da odontologia. Eu não sabia abordar esses pacientes relacionado a como eu vou realizar um agendamento, como eu vou resolver algum problema de imediato e como eu iria lidar na minha rotina, né? Nas situações de agendamento, de cancelamento de agenda, o que fazer quando um paciente cancela, né, o agendamento. E isso me abriu muitas portas para entender que a gente consegue sim, só que infelizmente conhecimento você tem que procurar, buscar. Então o curso do Dr. Éder me ensinou isso.
essa parte de gestão principalmente também. A gente acha que um lugar é sempre igual ao outro nesse quesito de gestão, mas infelizmente não é. E o curso ele ensina isso, a você buscar melhorias para você administrar um consultório e seguir uma rotina para obter um trabalho de qualidade. Eu recomendo porque, para quem não tem experiência, é uma ótima oportunidade de você aprender esse ramo. Se você busca começar como secretária para entrar na área da odontologia, é maravilhoso. Você aprende a ser uma secretária, a ser uma gestora e futuramente, caso você queira trabalhar nessa área da odontologia, é uma porta, é uma oportunidade, na verdade, muito grande. Então, agradeço muito pela oportunidade que a minha gestora, a doutora Dalila, me forneceu. E eu espero muito que quem está entrando hoje aprenda e absorva o conhecimento da mesma forma que eu absorvi. Obrigada. Meu nome é Lina, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu tô passando aqui para te agradecer e te parabenizar pelo curso. Foi muito bom, foi muito top, eu gostei muito mesmo, e como se diz, agora bora colocar em prática, né? Até falei com a minha chefe hoje que hoje eu tô a louca dos contratos. Enfim, né, eu trabalho na clínica odontológica Prevent Estética. Eu só tenho que agradecer, foi muito bem explicado, foi assim muito proveitoso, né? Tomara que todas as pessoas que fez tenham tirado tanto bom proveito quanto eu tirei, tá? E bora lá colocar em prática, tá? Muito obrigada, parabéns mesmo pela sua capacidade de explicar e a gente conseguir entender com tanta facilidade, tá? Beijos e fica com Deus. Boa tarde, eu me chamo Fabiana Graça de Oliveira, moro em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou ASB, mas eu atuo também como técnica de higiene bucal. E esse curso me ajudou muito porque eu cuido também da parte administrativa e financeira da clínica, pelo fato de eu ser a funcionária mais antiga da clínica, né? Já sabe como que é os protocolos. Então esse curso veio para somar, né? E ajudar a facilitar esse trabalho. Para mim foi muito satisfatório, foi ótimo, maravilhoso. E até por ser online, né, que a gente pode estar estudando à noite, né, depois do expediente. Então, o horário que você tem um tempo, você vai lá, você estuda, você revê, né, reveza as anotações. Então, nossa, foi maravilhoso. Amei mesmo. E o melhor investimento que eu fiz foi ter feito esse curso. Agradeço muito, muito obrigada. Boa noite, eu sou a Ana de Itaí, São Paulo e trabalho na clínica CSI. Eu vim aqui agradecer ao Éder e toda a sua equipe. Laís, muito obrigada, que o curso vai além de um curso. Eles estão prontos para responder as dúvidas a hora que for. Eu tô aqui com meu caderninho cheio de anotação e com os meus modelinhos para o dia a dia. Me interessei pelo curso pelo simples fato de ver as opções de secretária que existia e me interessei. E hoje eu falo que estou no caminho certo. E muito obrigada, Éder, por todo o ensinamento e por ficar esse tempo dando essa mentoria conosco. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Renata de Souza. Eu falo do Valparaíso de Goiás, do consultório RS Odontologia. Estou vindo através desse vídeo para agradecer ao Éder Carneiro por esse excelente curso, do qual eu me identifiquei bastante, gostei muito, alcançou as minhas expectativas. Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos e hoje eu posso falar que através desse curso eu sou uma secretária especialista em gestora. Obrigada, parabéns pelo jeito que você ensina, um jeito simples, mas que faz a gente entender, saber o que tem que ser feito.
começando do 0 a 0, passo a passo. Aquilo que eu já sabia, eu vou melhorar. Aquilo que eu não sabia, aprendi agora. Fiz o caderninho, né, de anotações com cores coloridas, como você sugeriu, apesar que eu também gosto assim. Fiz a impressão também, né, para estar estudando. Uma coisa que observei que eu achei muito bacana foi vocês deixarem disponibilizado durante esse 1 ano para a gente poder entrar, estudar mais, relembrar. Isso foi muito legal também. E só tenho elogios, faço questão de indicar, já indiquei para algumas colegas da área. E é isso, Deus abençoe cada vez mais a sua jornada grandemente. E até o próximo curso, que esse vai ser o primeiro de muitos. Muito obrigada e parabéns. Sucesso!